Este vídeo, eu estou gravando ele para colocar lá no meu grupo do Telegram, chamado Os Elementos. Então, se você chegar no Telegram e fizer uma busca os_elementos, você vai achar o meu grupo. Tá? Tem uma estátua lá do Euclides com fundo vermelho. Ou se você colocar no seu navegador t.me/os_elementos, você também vai achar o meu grupo. Tudo bem? Eu criei esse grupo especificamente para estudarmos a obra magna do Euclides de Alexandria, o matemático lá da Grécia Antiga. Né? São os elementos, segundo alguns pesquisadores, dizem que é o segundo livro mais editado do mundo. O primeiro livro mais editado é a Bíblia, tudo bem? Que praticamente é impossível, né? Alguém ultrapassar o número de edições da Bíblia nas mais diferentes línguas. Tá legal? Então vamos lá. Ó. Vou falar lá pro final do livro 1 dos elementos de Euclides. Nós temos, né, um par de retas cortados por uma transversal. Neste caso aqui, eu não trabalharei com retas paralelas, trabalharei com um par de retas quaisquer. Podem ser paralelas ou não. Neste meu desenho aqui, eu fiz propositalmente elas não paralelas. Se você perceber, se eu continuasse a prolongar o desenho, elas iriam se encontrar, né, mais à direita, aqui. Então lá para cá elas iam estar se encontrando. Mas não interessa para a gente o ponto de concorrência dessas duas retas. Tá legal? Então, na geometria plana, quando duas retas elas não possuem ponto em comum, nós chamamos essas retas de retas paralelas. Elas não têm ponto em comum. E quando no plano, quando elas possuem um ponto em comum, chamamos essas retas de concorrentes. Tá legal? Se elas tiverem dois ou mais pontos em comum, são a mesma reta. Né? Pelo axioma lá que dois pontos determinam uma única reta. Se eu tenho duas retas, ela tem dois pontos em comum, né? Logo vai ser essa mesma reta. Né? Então, só abrindo um parênteses, quando a gente está na geometria plana, é correto falar que se as retas não possuem ponto em comum, elas são retas paralelas. Mas se eu estiver falando em geometria espacial, tem que tomar um cuidado. Retas que não possuem ponto em comum, elas podem ser paralelas, que elas estariam num plano, ou elas podem estar em planos diferentes, elas seriam chamadas de retas reversas. Deixa eu só destacar aqui. Então, essa reta aqui do cubo, essa aresta aqui do cubo, que eu desenhei a reta que contém essa aresta do cubo. Eu vou desenhar agora em verde. Observem essas duas arestas aqui, que eu desenhei a reta que contém essas arestas, tá? Aqui em azul e aqui em verde. Basta você pensar no seu quarto lá, na sala da sua casa, né? Então você tem ali uma caixa, né? Não precisa ser um cubo, pode ser uma caixa de sapato, né? Não necessariamente tem que ser um cubo, tá? Tem que ser um paralelepípedo, vamos dizer, melhor assim. Então aqui eu tenho essa aresta aqui. Se você estiver na sua casa, olhando para as paredes do seu quarto, da sua sala, seria um encontro entre duas paredes, né? Então você vai formar essa quina aqui em azul e aqui seria no chão, né? Seria a parede aqui à esquerda com o chão. Então você estaria formando aqui essa outra quina aqui em verde, tá? Você vê que essas retas elas não possuem ponto em comum e elas são chamadas de reversas. Elas não determinam, elas não determinam um plano, tá? Diferente das retas paralelas que determinam um plano. Essas retas reversas elas estão em planos diferentes. Observe que essa reta azul está nessa face direita aqui do meu cubo e esta reta verde ela está na face esquerda do meu cubo. Se eu prolongar aqui, né, essa face é um quadrado, ele está contido num plano, né? E esta reta também está contida neste mesmo plano. Tudo bem? Então, só fazendo essa observação. Então, duas retas que não possuem ponto em comum são paralelas. Cuidado, se eu estiver falando de geometria plana, se eu estiver falando de espacial, posso ter outro caso. Elas podem ser paralelas, estarem contidas no mesmo plano, ou estarem contidas em planos diferentes, serão chamadas de reversas.
que a geometria espacial ela engloba a plana, mas agora se eu estou falando só de plana, aí tudo bem, retas que não possuem ponto em comum são chamadas de retas paralelas. Então, feito aí essa observação, vamos para a aula efetivamente. Chamar aqui essas duas retas, né, que serão retas concorrentes, que eu só não desenhei aqui o prolongamento delas para a direita, que não me interessa, chamar de RS. Alguns livros chamam de L1 e L2, não tem problema nenhum. Tá? Lembrando sempre que retas nós nomeamos ela com letras minúsculas. Letras maiúsculas nós deixamos para nomear os pontos. E essa reta T aqui, que será uma reta transversal, chamar de T aqui, tudo bem? A interseção entre R e T chamei de ponto A e ST vou chamar de B. Ponto A e ponto B. O que eu quero destacar nessa aula de hoje é o seguinte: é a nomenclatura dos ângulos formados. Ó. Nós temos aqui um ângulo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 8 ângulos nessa figura e a nomenclatura deles é bem intuitiva, ok? Olha só. Este ângulo daqui e este ângulo daqui, em verde, nós chamamos eles de alternos internos. Por que são alternos internos? Porque olha só, a minha referência, né, para alternos vai ser o quê? Vai ser a transversal. Só abrindo um parênteses aqui. Quando você está no seu bairro, alguém lhe pede uma informação sobre uma determinada rua e você adota a transversal como referência, o que você fala? Olha, essa rua que você quer chegar, ela corta a transversal 100 metros à frente, 50 metros à frente. Né? Aqui nesse caso, a nossa referência, quem é? São esse par de retas RS. Então, essa aqui T é a transversal, porque a minha referência são as retas RS. Tá? Então, continuando. Então, ó, alternos internos. Por quê? Alternos que eu estou tomando como referência agora a transversal. Então, um está de cada lado da transversal. Esse ângulo aqui à minha esquerda, mais embaixo, esse ângulo mais embaixo ele está à esquerda da transversal. Esse ângulo mais em cima ele está à direita da transversal. Então, alternos, está cada um de um lado. Tá? Você mexe os seus membros, as suas pernas quando você anda, o quê? De forma alternada. Uma hora você coloca a perna direita à frente, depois coloca a perna esquerda e assim sucessivamente. Tá? E por que são internos? Porque eles estão entre as retas R e S. Esta região daqui e esta região daqui são regiões que nós chamamos de exteriores às retas R e S. Tá? Então vamos lá. Então uma nomenclatura intuitiva. Tudo bem? E nós temos outras nomenclaturas. Ângulos correspondentes, colaterais internos, colaterais externos e por aí vai. Então, deixa eu só nomear agora todos os ângulos. Chamar isso aqui de ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, ângulo 5, ângulo 6, ângulo 7 e ângulo 8. Então vamos lá. O que são ângulos correspondentes? Vou colocar aqui ângulos Ângulos correspondentes são os ângulos que possuem a mesma posição em relação a T e R e a mesma posição em relação a T e S. Por exemplo, os ângulos 1 e 5 são correspondentes? São. Por quê?
O ângulo 1 está acima de R e à direita de T. O ângulo 5 está acima de S e à direita de T. Os ângulos 3 e 7 são correspondentes? São, porque tanto o ângulo 3 quanto o ângulo 7 estão à esquerda de T e o ângulo 3 está abaixo de R e o ângulo 7 está abaixo de S. Então, quais são os ângulos correspondentes? Quais são os pares de ângulos que eu chamo de correspondentes? Serão os ângulos 1 e 5, o outro par vai ser 2 e 6, o outro par vai ser 3 e 7, o outro par vai ser 4 e 8. Opa. Tudo bem? Agora, nós vamos para uma outra classificação, que são os alternos internos, né, que eu já até comentei aqui. Alternos. Só fazendo uma observação, eu chamei os ângulos aqui de números, né? 1, 2, 3, 4, para facilitar. Poderia chamar também de alfa, beta, gama, teta, né? Ou então utilizar até uma nomenclatura aí um pouco mais chata para se escrever, seria o ângulo, né? ABC, BCO, ia ficar ruim. Então, por isso que eu adotei aqui. Isso não quer dizer que a medida do ângulo é 1, não. Né? Eu nomeei o ângulo de 1 e coloquei só o chapéuzinho aqui em cima dele para você não confundir com o número 1, com o número 2, o número 3, etc. Tudo bem? Então vamos falar aqui dos ângulos alternos internos. Quais são os ângulos alternos, os pares de ângulos que são alternos internos? Então, se eu estou falando dos ângulos internos, estão entre as retas R e S. Então, só podem ser, né, esses 4 ângulos aqui, que serão 2 pares de ângulos. Né? Então, o 3 e o 5 e o 4 e 6. Eles são alternos internos. Por que alternos? Um está à esquerda e outro à direita da transversal. Internos porque estão entre as retas R e S. Eu também tenho os alternos externos. Quais são os ângulos alternos externos? Mesmo raciocínio. Então, eu só posso trabalhar com os ângulos 1, 2, 7 e 8, porque eles estão acima da reta S e abaixo da reta... acima da reta R e abaixo da reta S. Alternos externos aqui, ó. 2 e 8, quer dizer, 1 e 7, 1 e 7, 2 e 8. Então perceba que essa aula é mais uma aula de português do que de matemática, né? Então, ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos. Vamos agora para os ângulos colaterais internos e colaterais externos. Só apagar aqui. Colaterais internos, né? Que é colaterais, quer dizer, do mesmo lado. Colaterais internos estão do mesmo lado, mas internos entre as paralelas, quer dizer, do mesmo lado da transversal T e internos, quer dizer, entre as retas R e S. Então, colaterais internos são os ângulos 4 e 5,
e os ângulos 3 e 6. Temos agora os colaterais externos. Colaterais externos 1 e 8, 2 e 7. E temos os ângulos que são opostos pelo vértice. Quer dizer que ângulos opostos pelo vértice são ângulos que, no próprio nome já diz, eles são opostos pelo vértice, mas que se nós prolongarmos aqui, observe aqui, ó, esse lado do ângulo 1 e esse lado aqui do ângulo 1, esses dois lados que formam o ângulo 1. Se nós prolongarmos eles aqui, ó, esses lados, eu vou formar o ângulo 3, tá vendo? Tá? Então, opostos pelo vértice, nós temos 4 pares, né? 1 e 3, 2 e 4, 5 e 7 e 6 e 8. Perceba que essa aula aqui, repetindo, é mais uma aula de português do que de matemática. O que ocorre? Que em alguns livros eles apresentam, né, eles colocam esta figura aqui e colocam uma tabelinha do lado, colaterais internos, colaterais externos, opostos pelo vértice, correspondentes e por aí vai. Não chamam a atenção para esse lance da língua portuguesa, né, que a pessoa não precisa, o aluno não precisa decorar. O aluno que for alfabetizado, ele vai olhar isso aqui e vai reparar. E aí muitas vezes o aluno ele tem o ímpeto de tudo que ele vê, ele quer decorar, ele não procura entender. E muitas das vezes isso aqui vai passar batido, ele não vai nem se tocar. Pô, calma aí, colaterais internos, colaterais do mesmo lado, alternos internos, lados diferentes, mas alternos em relação a qual é a referência? A reta T, né? Colateral em relação a quem? Em relação à reta T. Interno e externos, são em relação às duas retas, RS, que podem ser paralelas ou não. Tá? Outra coisa também que muitos livros, eles só colocam esta figura aqui com RS paralelas. Eles não dizem que RS podem ser concorrentes, né? Não serem paralelas. Então o aluno acha que essa nomenclatura é só para quando nós temos retas paralelas. Não, as retas que não são paralelas, cortadas por uma transversal, também nós teremos a mesma nomenclatura. Tudo bem? E ainda tem mais uma situação, né, que eu vou abordar isso em outro vídeo para não ficar muito longo, né, em que ele, por exemplo, ângulos colaterais internos, isso no caso das paralelas, né? Eles falam assim, os ângulos colaterais internos somam tanto, os ângulos colaterais externos somam tanto, e por aí vai, ou são iguais, né? E os ângulos correspondentes são iguais, os colaterais internos vão somar 180 graus, os colaterais externos, né? E fica fazendo um montão de observação que o aluno acaba decorando e ele não compreende, né? Ele só decora e ele não entende a figura, né? Isso que eu falei dos ângulos somarem 180, serem iguais, isso aí vale para o caso quando as retas RS são paralelas, que nós veremos no próximo vídeo. Tudo bem? Então, só queria mostrar, provavelmente muitos de vocês aí vão lembrar desse assunto aí, mesmo que vocês não sejam da área, né, vão lembrar da área de exatas, né, vocês vão lembrar, teve uma época que eu vi isso aí, né, então não é nenhum assunto difícil, mas é sempre bom colocar aí os devidos pingos nos is,
tá? E chamar atenção para alguns detalhes que muitas das vezes os livros didáticos não fazem isso. Ele joga lá uma tabela, decora e não faz nenhum comentário, tá? Fica mais como se fosse é mais uma apostila do que um livro, é mais um esquema, né? É mais um resumo do que a explicação, do que a apresentação de um conteúdo. Tá legal? Então, até o próximo vídeo e, se possível, lá se inscrevam lá no grupo do Telegram, que o próximo vídeo, alguns outros eu vou colocarei eles todos públicos no YouTube e compartilharei o link no grupo. Mas outros vídeos só vai poder acessar quem estiver no grupo, porque eu colocarei o vídeo como não listado. Então você vai buscar no YouTube e não vai achar. Só se você tiver o link, você só vai ter o link se ingressar no grupo. Tudo bem? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado aí por me escutar aqui até o final da aula. Tchau, tchau.